começamos mais um episódio de Nos 90. E hoje, um convidado muito especial, com uma pauta também muito especial, muito polêmica para alguns, sonho para outros. Biru, quem Sonho, está Daniel. conosco? Sonho para. Sonho. Esse Eu vou. programa é Sonho para altamente uns. recomendado Eu para sonho, eu você sonho. que fez ProErd, você que sabe cantar ProErd ao programa, mas hoje a pauta é super séria, apesar de ele ter colocado isso em pauta agora nas últimas eleições de uma forma muito engraçada, muito lúdica, mas é um assunto, não é nem urgente, é um assunto que já está ultrapassado, já passou da hora de falar. Ele foi candidato, ele tem haters de estimação, ele é o sucesso da eleição. Muito obrigado, seja bem-vindo, Dário 4 e 20. Aê! Gente, Tudo bem, Muito que Dário? prazer falar obrigado. com vocês aí. Estamos juntos. Dan, Biru, pessoal do podcast dos 90. Nós estamos aqui nesse calor do posterior à eleição, mas estamos prontos para o debate. Exatamente, exatamente. Dário, acompanhando ali nas suas redes, seu conteúdo muito bom. Eu acho que já começando assim, elogiando, foi um conteúdo, um diálogo, né? Como o Biru falou, para uma discussão, para algo tão sério, né? Que já vem sendo discutido. E assim, a legalização da maconha, utopia ou realidade, Dário? Olha, a maconha no Brasil, ela sofre é uma pauta que sofre uma pressão incrível, assim. De um lado, o agronegócio vendo o dinheiro que isso gera, porque os países da América do Sul, Argentina, Colômbia, Uruguai e os outros parceiros, México, África do Sul, têm uma pressão enorme de produzir a maconha industrial, os insumos para maconha medicinal, e o Brasil num atraso incrível. Assim, de outra forma, a campanha mostrou como que a sociedade brasileira está ligada na disputa desse tema e da atualidade, que são liberdades individuais. Então, é um tema muito pertinente, como o Biru colocou aí, inclusive, assim, defasado, nós estamos no atraso civilizatório no Brasil. E o que eu acho importante a gente falar é que tem duas vertentes quando a gente fala de legalização da maconha, né? Essa questão medicinal que você já comentou, que endemonizaram a maconha durante séculos aqui no Brasil, toda essa questão, mas tem gente que depende do canabidiol, por exemplo, que qualquer pessoa que tem o mínimo, você não precisa ser o expert no assunto, o mínimo de noção, você vai ver que não tem nenhum problema se a gente tivesse plantações controladas. Tem vários resultados aí de pesquisas que mostram pessoas que tinham 60 convulsões por dia no tratamento com canabidiol tem 2. Então a gente está falando de qualidade de vida. Mas claro que quando a gente fala para uso recreativo, também é uma pauta importante, né? Porque a maconha é uma droga proibida. Você sabia, Dário, que é proibido fumar maconha no Brasil? Desde 1930, né, uma lei federal do governo Getúlio Vargas, seguindo o governo americano, que antes disso, posterior à lei seca, estabeleceu a proibição da maconha, do ópio, de outras drogas, para simplesmente perseguir as populações periféricas, assim, os negros, os asiáticos, os chineses. E o Brasil importou essa perspectiva de perseguição, abandonando o que já era corrente no Brasil do uso medicinal da maconha, simplesmente seguindo os Estados Unidos, até o uso industrial da maconha, né? O cânhamo era qualquer corda marítima era feito de cânhamo até a década de 30. No mercado central de Belo Horizonte você podia comprar semente de maconha. E com a introdução do nylon, que foi uma outra ocupação assim de mercado, a gente passou a ter essa substância como proibida, seguindo essa lógica americana. Ou seja, desde 1930 não se usa maconha no Brasil. Sabia, Daniel? Sabia. E aí, essa é a pauta. Mas assim, o Dário, o, o quanto, o quanto atrasado está o Brasil e quanto seria importante, né? Porque você quis levar isso até nos seus bordões lá, o seu slogan de campanha, você quer
colocar isso em discussão, quer colocar isso lá em pauta, né? O uso da maconha e a legalização da maconha. O quanto que o Brasil está atrasado com relação a isso, o quanto hoje a gente está distante dessa realidade. Dan, legal assim você colocar esse papo assim em perspectiva, né? Porque quando você entra no processo de campanha, cara, você mostra como é que é medíocre, como é que é besta o Brasil não discutir. A coisa mais legal que aconteceu na campanha é que as pessoas começaram a falar de maconha. Independente se fosse para poder atacar, para poder é, aumentar a discriminação, etc. Mas as outras pessoas também reagindo. Então, muito se falou disso de maconha. Então, falar na atualidade do Brasil, colocar isso como uma pauta fundamental, é trazer uma atualidade. E a gente colocou, não é a primeira vez que eu sou candidato, eu fui candidato em 2016, 18, 20, para mandatos municipais, para mandatos estadual. É a primeira vez que eu fui candidato a deputado federal. Mas foi sempre a pauta de colocar a maconha como um centro das coisas, chamar as pessoas para uma discussão e aí colocar uma campanha leve, colocar uma campanha divertida no sentido de atrair as pessoas para o debate e mostrando determinados ícones culturais, linguagens que estão na internet, a música que uma juventude curte e tudo mais, são elementos para poder trazer as pessoas para o debate, pessoas que não participariam de uma outra forma. Quantidade de adolescentes, jovens, assim, que me trataram com muito carinho na rua, querendo conversar sobre isso e dizendo assim, olha, eu não ia votar, eu vou votar porque você colocou uma pauta que para mim interessa, para a minha vida, para os meus amigos, e compreendendo isso, tanto a parte de que o Brasil tem um atraso secular que outros países, inclusive os Estados Unidos, no Brasil existe uma divisão muito grande que é assim, nós podemos desenvolver mais o projeto que está no Congresso e que mais avançou nesse, que tenta delimitar um espaço para a maconha industrial, no sentido do agronegócio poder controlar e ter o monopólio do plantio, e a indústria farmacêutica também tem. Tem uma coisa interessante nesse projeto, que é a farmácia viva do SUS poder cultivar isso nos municípios, a gente pode abordar isso depois. Mas esse monopólio, ele visa você transformar a maconha numa commodity como o petróleo, cara. Você pega um troço bruto, vende barato para o exterior, eles vão lá, beneficiam, transforma num produto industrializado, vende de volta para você, e o imposto da tecnologia e o que agregou valor aquilo fica todo no exterior. E aquilo ali é uma planta tropical, sabe como? Então nós temos que investir nas nossas universidades para poder produzir bioplástico, produzir material de construção, tecidos, e produzir os insumos que faz a indústria farmacêutica produzir remédio. E, além do que, as pessoas podem produzir a maconha. Antes de 1930, que a gente falou aqui, ela era utilizada no Brasil e as pessoas produziam remédio em casa. Sabe, você fazer um óleo de maconha. É claro que nós podemos discutir o que significa isso para o SUS, o acompanhamento médico. Médicos no SUS não prescrevem canabidiol ou derivados da maconha, tem que ser preparado para isso, mas é uma discussão que a gente vê que tem uma amplitude e o Brasil está muito atrasado nisso. E Pode... esbarra sempre desculpa, mas esbarra assim no interesses ou nessa hipocrisia, como que eu posso dizer sem essa hipocrisia de Hipócrita. não, eu digo moralista, né? Tipo, Cara, a sabe, aquela hipocrisia, Dan, é, a hipocrisia é uma maneira de você esconder o problema grave que é a prisão, certo? hum, Quem vai preso no Brasil por porte de maconha, isso que o presidente Biden perdoou nas prisões federais americanas no final de semana passada, um ato histórico, sabe? Um ato que ele pontua. A primeira coisa que ele pontua é a discriminação, a pessoa ser maltratada porque eu não consegui ter acesso a
política educacional, política de saúde, de habitação, porque ele passou por um processo de porte de maconha ou ficou preso e etc. Então, o Brasil só tem juventude, tem dos quase 800 mil presos que o Brasil tem, um absurdo essa população carcerária, 200 mil estão lá condenados por tráfico de droga. Esse tráfico, se você for olhar bem e classificar os processos, são pessoas que foram presas com menos de 100 gramas de maconha. Muitos deles com quantidades ínfimas, 4, 5 gramas, aonde a única coisa que fez o juiz condenar é o que está lá no BO, que o policial descreveu. Policial que às vezes nem participa da audiência de custódia, que é o que o juiz decide sobre prisão e tal. Então, essa injustiça social ela tem que ser corrigida. Esses presos oneram o Estado com bilhões de reais tendo que ser levados para essas prisões. Essas prisões transformam as pessoas em pessoas com sofrimento mental. São os novos manicômios, sabe? É terrível você ter a juventude aí. Então, os Estados Unidos estão fazendo isso porque entende que isso é uma coisa de racismo estrutural. Então, essa mediocridade, essa questão de tratar a maconha de uma maneira preconceituosa esconde, no fundo, essa relação. A polícia brasileira, desde 1808, cria situações para poder perseguir a população periférica e prender essas pessoas. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que fazer com que essa juventude seja uma juventude que gere riqueza para o Brasil. A maconha, por outro lado, é uma mercadoria do futuro. Ela gera impostos, ela permite criar uma indústria séria, que nos Estados Unidos, hoje em dia, já roda, são dezenas de bilhões de dólares. Sabe? Grandes figuras investindo também nisso, né? Claro. Eu sei o Mike Tyson, o próprio Mike Tyson, né? Investe muito no canabidiol. Acho que eu li esses dias também a Beyoncé também. Sim, investe. A Beyoncé. E porque, assim, como você falou, geraria tanta coisa, riquezas para o Brasil, né? Seria um grande aporte aí. Qual que foi onde você sentiu essa barreira ali, nessa discussão? Mais pro lado religioso, mais o que... Aonde foi a sua dificuldade? Olha, a barreira de se discutir maconha no Brasil tem várias fases, né? Nós temos aí, estamos completando nesse próximo ano, 10 anos que o Supremo Tribunal julgou uma ação que tornou o direito de usar a palavra maconha, mostrar a folha da maconha, um direito constitucional na luta antiproibicionista. Não significa apologia às drogas, significa que você está lutando para poder discutir e descriminalizar uma planta, entendeu? Essa barreira, então, ela nesse recrudescimento, nessa divisão do Brasil em uma economia cada vez mais dolarizada ou cada vez mais submetida a um mercado internacional de fornecimento de matérias-primas e destruição da indústria brasileira, isso ajuda a recrudescer a pauta, ajuda a fazer com que um pensamento conservador queira pegar determinados comportamentos e marcar aqueles comportamentos como aqueles comportamentos que não são aceitáveis. Quando que a diversidade faz o contrário, a diversidade na sociedade, ela faz as pessoas ficarem mais inteligentes, discutirem as coisas mais abertamente, sabe, produzir e inventar soluções. Então, a gente tem que vários dirigentes de grandes empresas assumem isso, olha, eu faço uso da cannabis, faço uso medicinal, faço uso recreativo. Isso não impede que as pessoas façam isso. E a questão de tratar se o uso de uma substância leva a pessoa a um sofrimento mental, leva a pessoa a uma situação de vício, o problema não é a substância, o problema é a assistência à pessoa. A pessoa que tem que ser acolhida. Então, o país que não quer lidar com
com o acolhimento e discutir maneiras de reduzir danos. A política de redução de danos é uma coisa fundamental. E esse governo Bolsonaro, ele perseguiu as instituições que já vinham criando políticas de tratar o usuário dentro de uma normalidade, não a partir de um processo assim de abstinência obrigatória, sabe? Trabalho forçado, entrar em comunidades terapêuticas que querem limpar o cara. Não, não é assim que a pessoa. A questão não é essa. A questão são os laços sociais. Qual é o que está causando o relacionamento das pessoas deteriorarem? Isso é um problema de falta de emprego, falta de moradia, falta de geração de renda. Isso aqui faz o adoecimento das pessoas aumentar, e a pessoa pode ser viciada até em açúcar, em Todd, em videogame, sei lá, o que for, né? Então, não é a substância não é o que leva a pessoa ao vício, mas é a situação de desamparo, de não ter uma construção social legal, é que vai levar a isso. Então, esse preconceito no Brasil vem sendo quebrado. O fato de colocar uma campanha, de tomar coragem, né? Eu tomar coragem de falar de maconha. Causa até constrangimento na esquerda, causa constrangimento na direita, porque você trata de um assunto e fala assim, mas política é coisa séria, você está falando meio engraçado. Não, eu estou chamando as pessoas para discussão, eu estou convocando as pessoas a falar sobre maconha. E posso brincar que coisa boa que é a maconha, então, se ela ajuda a pessoa e faz ela rir, que isso também entre em jogo no debate. Então, são fases de quebrar esses preconceitos para a gente poder conversar legal sobre uma coisa que é importante e tem outros efeitos sociais na nossa vida. Com certeza, com certeza. O Biru ia falar, eu te cortei da outra vez, Biru. Eu tava esperando o local de fala. Não, o que eu queria comentar quando a gente falou sobre injustiça lá, é que a gente tem casos já no Brasil do quanto é uma luta de classes, na verdade, enquanto tem pessoas que moram na favela, de negros, né, sendo presos com 5 gramas em um pinho, um desinfetante. A gente tem filho de desembargador que já foi julgado em 4 dias, do dia do crime até o dia do julgamento, que estava com 200 quilos de cocaína. Então, quando a gente fala de injustiça, o porte e não sei o que, tem cor, tem classe social, e isso é desde sempre, né? Tem CEP. Pode ir, Dan. Cara, Opa, desculpa, Dan. quando a gente diz desde sempre, a gente está colocando uma coisa que remete à história do Brasil e de outras culturas assim que utilizaram a cannabis. Cannabis é uma planta que é conhecida na civilização ocidental, que tem registros de mais de 6.000 anos. Então, ela não é uma planta nova e tudo mais. Da década de 70 para cá, a gente teve pessoas que descobriram, numa medicina moderna e tal, mecanismos que o próprio ser humano produz e que tem a ver com a absorção das propriedades da cannabis. O sistema endocannabinoide, né? A USP, em São Paulo, é a universidade que, desde a década de 40 até hoje, produziu a maior quantidade de publicações científicas sobre canabinoides no mundo. O segundo lugar é o King's College de Londres, que tem a metade da produção da USP. Olha só, isso é produção durante um período que a maconha está proibida no Brasil. O estudo dos efeitos dessa planta, então, são estudos no mundo muito sérios, muito aplicados, e que precisam de fazer uma coisa que... O que acontece? A indústria farmacêutica no Brasil, atualmente, ela pode produzir óleo de cannabis, de CBD, etc. Só que acontece que ela tem que importar o insumo, porque ele não pode ser produzido no Brasil. E isso encarece muito o processo. E na medida que, se ele pode ser vendido para o SUS tem que comprar ele altamente caro, encarece para todo mundo, sabe? Sendo que é uma planta que nós temos competência, universidades preparadas e que fazem pesquisa já e que podem desenvolver a planta de uma maneira tropicalizada e gerar os insumos para essa produção no Brasil, gerando impostos e empregos no Brasil.
né? Eu, no meu perfil de Instagram, eu recebo constantemente propaganda de bancos, de personalidades brasileiras, que inclusive estão no governo, oferecendo investimento em empresas americanas de produção de cannabis. É claro que essa é a visão liberal, a visão de transformar a maconha num monopólio, no qual a exportação dela tem a ver com um mercado internacional que prejudica o Brasil, porque não gera impostos aqui dentro do Brasil. Então, a nossa luta é para poder fazer com que o investimento desenvolva essa indústria, essa empresa aqui, porque tem que gerar impostos para poder aplicar na educação, na saúde, de forma a reparar os danos dessa população que vem sendo perseguida há centenas de anos, a população negra, E a gente. sobretudo. Oh, desculpa. E tem o seguinte: o que a gente tem que pensar, a gente produz o conhecimento, porque nas universidades acontece isso, a gente publica isso, manda mundialmente, os outros países vai Sim. lá a partir do nosso conhecimento, fazem remédio, fazem o cultivo, fazem não sei o que e vende pra gente a partir de tudo que a gente fez. Tipo, a gente ensina E- eles ganharem dinheiro Exato, da gente. exato, exato. E esse estudo, tudo feito aqui, todo estudo, as publicações, tudo feito por aqui, mas tem essa hipocrisia mesmo, essa hipocrisia. E Dário, hoje, claro, com o atual governo, esquece, é uma pauta que é criminalizada, não vai adiante. Num futuro esperançoso ali no dia 30 de outubro, se Deus quiser, e ele há de querer, não teremos mais aí essa cabeça de minhoca, de estrume no nosso governo. Podemos ter esperança para essa pauta ir à frente, podemos pensar nisso, como você está falando, explorar mais o que já temos com relação a estudos e, quem sabe, isso avançar, ou você também vê que ainda não tem um representante que poderia ser você com essa voz, ou tem alguém também já entrando, levando essa pauta adiante? Olha, vários parlamentos. Construir uma bancada da maconha, como a gente protagonizou, usou muito esse termo na Sim, campanha, né? é, É uma necessidade, você construir uma maioria dentro de a Câmara dos Deputados, que tem 513 deputados, e uma maioria simples são 263 deputados. Então, ou seja, uma bancada é uma coisa que tem que batalhar muito. Já existem vários deputados que apresentaram projetos, trabalham no sentido de, além de outras pautas, dar uma pauta favorável à maconha medicinal, outros são favoráveis, mas com restrições. É necessário você trabalhar isso de maneira muito extensa no Congresso para que ele vai. Eu tenho muitas esperanças que um governo é, Lula, um governo que mude essa destruição institucional que o Brasil vive, que possa pressionar ou encaminhar. Eu acredito que o mais prático que nós temos, nós vamos aprovar leis que vão ser modificadas gradativamente, mas esse projeto que dá uma prioridade, não é o que eu gostaria, não regula o autocultivo, não permite que as pessoas produzam seu próprio remédio, sabe? Plante em casa e possa. Não tem políticas de saúde definidas para as universidades ensinarem ou trabalharem com os médicos para prescreverem cannabis ou outros fitoterápicos. É, eu tenho muita esperança que isso evolua. Esse projeto 399, mesmo ele focando em indústria, maconha industrial e indústria farmacêutica, ele progrida. E ele sendo aprovado, ele aumente a pressão para poder recuperar o processo que está há 5 anos parado no Supremo Tribunal Federal, que é um recurso extraordinário que encaminhou, já tem 3 votos favoráveis dos ministros, já vai completar quase 10 anos que ele está lá tramitando. Ele é um projeto que, assim como o México, assim como a Argentina, assim como a África do Sul fez, através de uma decisão da alta corte, liberasse primeiro isso que o Biden fez, assim, um perdão para as pessoas que estão presas exclusivamente por porte, não ter outro crime associado. sim. Estabelecesse uma quantidade
que a lei de drogas no Brasil, que o Lula até já se comprometeu em revisar, não comprometeu em legalizar maconha nem nada, mas ele se comprometeu a revisar a lei de drogas. A lei de drogas, ela, pelo fato dela não estabelecer o que é uma quantidade que tipifica consumo individual, o ser um usuário de maconha e aquilo que determina tráfico, faz com que essa brutalidade, esse genocídio da população jovem negra aconteça nos presídios brasileiros. E ela, a decisão da alta corte poderia, então, estabelecer, olha, o Brasil permite que a pessoa faça um cultivo de 6 plantas fêmeas em casa, estabelecendo uma quantidade, pode estar portando nas ruas até 45 gramas, sabe? Coisas dessa natureza que ajudariam muito o processo e na medida em que a maconha industrial seja aprovada, a pressão da sociedade para cima da Suprema Corte, eu tenho muita esperança que ela faça com que a Corte retome esse processo e tome uma decisão histórica para, ainda mais com esse alento, essa decisão do governo Joe Biden, que isso avance no Brasil, pelo menos imediatamente, com esse estabelecimento. Outras questões, né, que são muito importantes, investimento, o desenvolvimento do mercado, até a própria qualificação de médicos, etc., vai continuar sendo um motivo de muito trabalho para os próximos anos no Brasil. Sim, a gente vê nos Estados Unidos que os estados lá, os condados, né, eles têm a sua independência ali, né? Então, como a gente viu no Colorado, né? Qual outro dos Estados Unidos que tem ali é legalizado essa venda, né? Em lugares, claro, pré-estabelecidos, né? Pubs. Dos Estados Unidos eu lembro que é Colorado ou algum outro lugar também. Os Estados Unidos, por causa dessa variação da legislação estadual, Sim. já aconteceu em vários. Você tem estados em que a maconha é liberada para o consumo recreativo, para o consumo medicinal. Na maioria deles, ela é tratada como um suplemento alimentar, para, inclusive, não ter uma regulação tão rígida. Mas dos 50 estados americanos, a metade, mais ou menos, tem alguma legislação que permite ou o uso medicinal ou o uso medicinal e recreativo. E vários estados fizeram políticas públicas de saúde que mudaram a perspectiva de uso, por exemplo, dos medicamentos derivados do ópio, que comprovadamente levam as pessoas a uma situação de dependência e até mesmo a morte por overdose. Maconha não mata por overdose. Né? Não existe uma comprovação de alguma pessoa que a Não pessoa existe, não começa existe overconha. Não existe overconha. Não existe não existe. overconha. Para uma pessoa morrer por causa do consumo, ela teria que consumir uma quantidade assim, 30 quilos em um dia, 20 quilos em um dia, uma coisa impressionante. Daniel consegue. Então, uma chaminé industrial. Não... tem que ter uma cabeça muito grande. Mas essa substituição de remédios como o ópio por canabinoides, né, com óleos à base de CBD ou THC, transformou o sistema de saúde de vários estados americanos. E é porque, assim, no Brasil, os estados não têm essa independência, né? Para falar, olha, o estado aqui ele vai funcionar desse jeito, ou até mesmo a cidade, ainda não tem isso, né? Assim, não tem a possibilidade de isso acontecer, na verdade. O Daniel quer mudar a Constituição, gente. A legalização da substância, ela depende de lei federal e os estados têm muito menos poder do que os estados americanos. Mas preste atenção, assim, a nível estadual e a nível municipal, onde o governador ou o prefeito tem forças policiais sob o seu governo, ele determina que, por exemplo, a polícia
não haja de maneira intrusiva nas zonas urbanizadas, nas áreas residenciais de classe média, classe alta, etc. Ou Sim. seja, a polícia não vai entrar lá dando uma batida, perguntando se essa pessoa está consumindo maconha lá dentro. O que ela faz na periferia. Ela é arbitrária, invade um domicílio sem ordem policial por suspeita, prende a pessoa e etc. Então, existem medidas administrativas que acontecem em muitos estados europeus, no qual a polícia é instruída para não tomar conta do varejo de drogas. E isso é uma decisão local de quem comanda a polícia. Certo? E no caso aqui no Brasil, são governadores, são prefeitos que comandam guardas municipais. Então, é necessário no Brasil uma grande reforma também, que as forças policiais elas sejam desmilitarizadas. Desmilitarizar é desligar ela das forças armadas. Porque as forças armadas, ela constitui, sempre ativaram as polícias a serem polícias ostensivas, as polícias assim que, com uma frequência muito grande, elas batem e matam. Sabe, não é uma polícia de proteção da cidadania. Polícia que é especializada, uma divisão da polícia especializada em proteção contra a violência doméstica, contra a violência contra a criança e adolescente, sabe? Então, deixar de ser ostensiva e passar a ser especializada e tratar essas medidas administrativas são coisas que já acontecem no mundo. Lá em Portugal, se você é preso, mesmo se você estiver tomando uma outra droga pesada, etc., a polícia não te leva para a delegacia, para onerar o sistema judicial. Ela leva você para assistência social, para o posto de saúde, para você ser acompanhado e para ver o que aquilo ali está transformando na sua vida. Se aquilo ali é um problema, se você está conseguindo fazer outras coisas na sua vida. Eu lembrei de uma história de um amigo meu, né? Ele estava no Uruguai, numa praça, né? E aí ele estava lá, fumando seu baseado e deitado aí, né, na grama, no gramado ali da praça, né? Aí veio um policial, aí ele falou, pô, não acredito, né? Aí o policial chegou e falou, ô, não pode deitar aqui não, não pode deitar aqui. Ah, não, não, tudo bem, tudo bem. Aí ele sentou, não deu nada. Ele já foi esperando já um enquadro, alguma coisa. Ó, não pode fumar. Não, não, não pode deitar aqui na grama. Não, não pode deitar aqui na grama. Exatamente. Ó, os amigos Que é bom que a marofa do gente- Daniel. Mas eu queria comentar, Dário, já tem tempo que eu quero fazer esse comentário. 2, na verdade. É porque a gente tá com muita esperança do dia 30 de outubro, conforme Daniel falou. Mas eu tô todo trancado aqui, menino. Não passa um Wi-Fi de tanto medo que eu tô. Até dia 30 de outubro eu não durmo e tal. Mas aí a gente tá com uma sociedade muito hipócrita. A gente tá numa onda conservadora que a gente pode ver o Senado e a Câmara tá de dar medo de tanta gente. Idiota é uma palavra forte. Tanta gente escrota que botaram lá. E aí, quando a gente. E esse comentário eu já queria fazer antes de você comentar sobre o executivo estadual. Então, por exemplo, você que está em Minas, como que a gente espera alguma coisa boa, mesmo que o acéfalo que a gente tem de presidente faça, a gente sabe as dificuldades, saia, e a gente sabe a dificuldade que é um presidente fazer alguma coisa, né? Assim como o Bolsonaro não tem o poder que ele fala que ele tem sobre aborto, sobre maconha, etc. O Lula também não vai conseguir tão fácil assim, porque precisa de apoio de Câmara e etc. E aí, quando a gente vai pro seu estado, por exemplo, que é Minas, você tá com o Zema, velho. Como que você acha que o Zema vai lidar com uma polícia militar? O São Paulo, por exemplo, que ele até aumentou nas pesquisas, o Tarcísio, que vai tirar a Nossa. câmera do uniforme dos policiais. Policiais. Então, tipo, não tem muita esperança a curto prazo. Você não acha isso? O cenário não E é. lembrando que o Biru tá em Londrina. Quem tá em Londrina aí? Quem ganhou aí? Ratinho Júnior e o nosso querido Ratinho ministro Júnior. sem boca, Moro. Eu dei o Moro de um grau, mas segue a vida. Olha, a configuração assim da eleição de um presidente da República que seja favorável ao país, né? Nós estamos falando do Lula, que eu espero que seja eleito no final desse mês. Senhor, põe teus anjos aqui. Muda a configuração assim, porque
a Câmara e o Senado tiveram gente eleitos assim que são péssimas e tendem a piorar a Câmara. Mas com a configuração de um executivo diferente, o jogo político muda, né? Nos últimos 10 anos da minha vida, eu tenho dedicado só a trabalho com partido, mandatos. Eu fui assessor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, da Assembleia Legislativa, retornando agora, estou retornando agora, depois da eleição para a Câmara dos Deputados, sou assessor do mandato da Áurea Carolina, que é do PSOL. O jogo político, ele tem uma torção muito grande quando o executivo não é aquele que a Câmara espera. Então, as maiorias que a gente está vendo nesse quadro, antes do final desse mês, com a eleição do Lula, com certeza isso vai sofrer uma pressão de rearranjo. É essa pressão que pode trazer determinadas mudanças. Pressão também para cima do Zema. O Zema é um governador que foi eleito, o partido dele na Assembleia Legislativa tinha 5 deputados, agora tem 2. Ele depende dos deputados do Bolsonaro para poder assim, ter alguma... E ele vai conviver com uma Assembleia também pior do que ele já conviveu agora, que é uma Assembleia contrária a ele. Então, vão ser anos difíceis para o Zema. Eu espero que a pressão de um governo federal controle e faça com que o Zema não faça tanta besteira como ele fez durante o governo Bolsonaro, que ele dizia não apoiar, escondendo para tirar os efeitos negativos, e também, na hora que isso beneficiava, ele fez, e ele não fez absolutamente nada. Qualquer coisa que ele imagina não é cuidar das pessoas, ele só pensa em contas, como que ele vai administrar essas contas. Então, não é uma conjuntura fácil, porque nada vai mudar assim da água para o vinho no ano que vem, mas eu tenho muita esperança de que o país assim volte a recompor determinados lugares de discussão que são fundamentais, e a pressão em cima desses malucos, dessas pessoas que não têm só puderem enganar o povo para poder ser reeleitas, também sofram uma pressão importante, né? E outro comentário que eu queria fazer agora, já que a gente está encaminhando para o final, é sobre o corpo médico. Que ponto eu queria que a gente comentasse? Supondo, tem muita pesquisa, isso não é suposição, né? Já tem muita pesquisa sobre, a gente sabe os benefícios do canabidiol, entende toda a questão como planta medicinal, isso acho que não é nenhuma discussão mais, né? Já é um fato. Mas a gente tem uma junta médica brasileira, apoiada por um conselho, que eles são muito conservadores e eles são os donos da palavra. Um exemplo disso foi a postura deles na pandemia. Então, a Organização Mundial de Saúde falando que ivermectina não tinha nada a ver, que cloroquina não tinha nada a ver e todas as outras coisas não tinham nada a ver. E grande parte dos médicos brasileiros estavam apoiando esse discurso. Então, a gente entende que o conhecimento de cientista, de profissional dele, nesse caso, não foi levado muito em consideração. E caso haja uma flexibilização nessa legislação, como você acha que o Conselho de Medicina e os profissionais vão reagir nesse caso? Nossa, durante o governo Bolsonaro, o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria deram exemplos péssimos para o Brasil, e tentando voltar com práticas médicas. Você falou aí da pandemia, mas a Sociedade Brasileira de Psiquiatria patrocinou o retorno assim Dos de manicômios, né? flexibilização dos manicômios, das Tratamento terapias de de choque, eletrochoque, coisas de exatamente. tortura, sabe? E dificultando o processo da lei federal da reforma psiquiátrica, que visa não só acabar com os hospitais psiquiátricos, não é deixar de atender essas pessoas, não. É ter lei psiquiátrica em hospital geral, mas ter uma rede de serviços que atende as pessoas na cadeia municipal, assim, né?
centro de referência, centro de convivência, consultório de rua, que vai proativamente atrás das pessoas. Todo esse processo veio sendo prejudicado pelo governo Bolsonaro e investindo nesse povo. Os médicos nas universidades, eles não recebem uma formação específica ou cursos depois em serviços municipais de saúde que levem eles a poder prescrever um medicamento como a cannabis. A pessoa, só quem tem dinheiro, que pode pagar um médico particular que vai dar para ela um laudo, uma receita que permita a ela entrar numa associação que ela também paga, ou então que ela procure fazer um curso e pedir um habeas corpus, ela poder plantar na casa dela e produzir, ou seja, tudo que onera e dificulta. A pessoa não tem, se ela, então ela tem um remédio que você pode comprar na farmácia, custa 10 mil reais, 2 mil reais, um frasquinho de remédio que dura um mês para muitos tratamentos. Quem é que tem 2 mil reais para poder pagar um negócio desse? Um remédio que pode ser feito a muito baixo custo dentro do território brasileiro e que precisa disso. Prefeituras, como lá a prefeitura de Cabo Frio, que passou a prescrever o óleo de canabidiol e fornecer para a população a nível municipal. O Brasil tem já experiências que avançaram nesse processo, mas que precisa desse barateamento, que precisa dessa pressão social para que a gente saia desse lugar onde a discussão, que pode continuar sendo, a pessoa tem o direito dela escolher que ela não quer utilizar um determinado tratamento, mas ela impedir quem quer, quem precisa, é impossível, não pode fazer isso. Isso é que é lesivo para a sociedade. E o que é mais chocante nessa história é que essas pessoas, todas, 100% das pessoas que têm esse discurso, elas se dizem liberais. Elas são a favor da liberdade, elas são contra a censura, elas são contra um monte de coisa. Mas se você quer usar remédios que usam maconha, por exemplo, você não pode. Aí já não é tão liberal assim, não. É aquela palavra, o conservadorismo hipócrita, né, Dário? Olha, Esse. o conservador, assim, ele quer o pior do processo conservador, ele querer levar a discussão para o campo da não discussão. O que a gente tem assim no vídeo que a gente viralizou, no Twitter, muita gente de direita compartilhou, e a gente achou ótimo compartilhar, porque você ganha hater, mas você ganha ali no meio pessoas que não viriam o vídeo, se estoura a bolha e tudo mais. O vídeo, por esse processo de compartilhamento, ele foi assistido mais de 10 ou 15 milhões de vezes só nas últimas semanas, as 2 últimas semanas da campanha eleitoral. Eu achei isso maravilhoso. Essa é a grande vitória. Não ter sido eleito, a eleição é um fator complicado, como que você faz, mas assim, o meu campo político conseguiu eleger pessoas interessantes, etc. Mas, pessoalmente, para a nossa campanha, a maior vitória foi ter pautado as pessoas para poder conversar sobre maconha. Gente que não sabia nem que ele não podia me votar em mim, que é lá do Amazonas, da Bahia, queria votar em Minas Gerais. E falou assim, São não, você tem que Paulo. São Paulo. E eu acho que assim, nós temos que aproveitar essa onda. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui conversando com você, Dani, Biru, e o podcast, assim, para a gente poder falar mais sobre isso, porque as pessoas que precisam desmistificar e tomar uma conversa a partir de fontes de informação interessantes, discussões que falem de problemas. Eu achei muito legal assim a pessoa chegar a ver uma propaganda na televisão ou ver um vídeo desse e perguntar assim de que esse cara está falando, o que é maconha, ou mesmo bradando, né? Falando, olha, querendo demonizar novamente a pauta da maconha, mas ele teve que falar isso nesse momento, sabe? Se expor falando. Eu achei isso muito importante e quero aprofundar e discutir com todo mundo que se entusiasmou com esse papo aí no Brasil. Dário, é isso mesmo. Você trouxe a discussão aí em pauta, né? O seu vídeo foi compartilhado, você
trouxe essa discussão, então era entre família até mesmo, discutindo essa pauta, seja contra ou demonizando, mas a discussão foi levantada, né? Eu acho que, como você falou, é, pelos votos, eleição é complicado, pelos votos não conseguiu, mas eu acho que Sim, conseguiu trazer a discussão, né? Você conseguiu trazer essa discussão, seja ali no Dário Responde, que lá no seu sim, perfil, que você responde várias dúvidas, seja também no engajamento ali, até com pessoas públicas, né, também, endossando ali também a discussão, endossando ali a votar em você. Mas eu acho que é isso mesmo. Parabéns pela campanha, pelos vídeos criativos também, pelo engajamento, e eu acho que é isso. Trouxe a discussão e com inteligência também. nossa, a equipe assim que me trabalhou comigo são pessoas assim muito amigas, muito próximas, pessoas entusiasmadas e assim muito alegres na campanha. A, a produção assim de chamar o público e tentar colocar coisas com uma linguagem interessante, uma linguagem própria de quem estava nos assistindo, acompanhando as críticas, os elogios. Cara, foi muito, muito legal nessa campanha. Eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram a fazer isso e produzir, e queremos continuar fazendo aí por mais tempo. Não, e vai fazer. E eu queria te parabenizar pelo quanto você foi disposto. Porque quando a gente vê campanha eleitoral, é tão nítido que a pessoa tá com ódio ali, né? Quando a gente vê lá a conja do Moro comendo um pastel com aquele nojo todo e tal, e sei lá, fazendo a dancinha, cantando o refrão. Eu achei assim maravilhoso. Ficou zero forçado. A gente vê que você tava feliz mesmo fazendo isso. E é aquilo que eu falei no começo. Colocou a pauta de uma forma que chegou nas pessoas e aí, então agora vamos falar sobre. Parabéns mesmo, viu? É, obrigado, Parabéns mesmo. obrigado. Eu acho que foi o vencedor, trouxe a discussão, usou a criatividade, foi muito bem mesmo. Obrigado, viu, Dário? Obrigado por ter aceito o convite, conversado com a gente. Valeu mesmo, tá? Olha, eu agradeço, muito sucesso para o canal. Assim, a primeira oportunidade que vocês quiserem estender esse papo, estou à disposição. Não, vamos sim. Muito obrigado, Biru. Muito obrigado você que assistiu até aqui esse grande episódio com o Dário e trouxe aí a discussão da legalização da maconha e tudo que envolve esse assunto. Muito obrigado e por hoje é só. Mas antes, curta, compartilhe, propague aí o nosso podcast nos 90. Por hoje é só. Fui!